Boa noite. Irei falar sobre o nosso trabalho de bancos. Primeiramente, vou apresentar nossa equipe. A equipe é composta pela Amanda, o Cauã Araújo dos Santos, né? O Danilo, o Felipe Mota, eu, Ian Costa e o Cauã Richard. Primeiramente, o nosso jogo escolhido foi Ragnarok. Nós iremos nos basear no Ragnarok a princípio, mas a gente vai ter algumas implementações novas, né? Então, falando um pouquinho sobre o jogo, né? Então, o Ragnarok Mood, que é a nossa, vamos dizer assim, a categoria dele, né? Você vai ser transformado para esse universo vasto e místico de Rune Midgard, né? Onde é que se passa o jogo original. Então, esse universo é repleto de aventuras, magia, monstros e batalhas épicas, inspirado nesse clássico, né? Ragnarok Online. Esse projeto recria a essência do jogo, em um ambiente multi-user dungeon, né? Que é o nosso mood. E aí é uma experiência textual imersiva onde cada comando, cada decisão e cada linha digitada pode significar a diferença entre a glória e a derrota. Então, basicamente, a gente vai adotar, né, o clássico, o jogo Ragnarok de 2004, e a gente vai tentar dar uma adaptada nele pro estilo Mood, e ao mesmo tempo que ele mantém a sua essência e ganha algumas coisas novas que só são possíveis no Mood, porque ele já vai ter algumas limitações que são, né, vindas desse Mood. Então, basicamente, você vai assumir o papel, né, de um aventureiro como no jogo, que desperta em uma terra dividida por guerras entre reinos, então ameaçada por criaturas ancestrais, né, e movida pelaquela busca por poder, conhecimento e até mesmo redenção. E como que esse jogo vai funcionar, né? Basicamente, a gente vai tentar ser uma aventura de interpretação em tempo real, baseada no texto, né? Mas em tempo real. Então você vai interagir com o mundo digitando comandos e explorando salas interligadas, né? Então a gente vai ter cidades, florestas, masmorras, até mesmo, né, os tempos antigos e algumas outras aí. Então você pode criar esse personagem de diferentes classes, né? A gente vai adotar as quatro, são mais no jogo, mas a gente vai adotar quatro a princípio, que são os espadachins, magos, arqueiros e gatunos, né? E aí cada um deles vão ter as habilidades únicas, né? Diretamente ligadas ali ao seu estilo de jogo. E aí, conforme você vai avançando no jogo, seu personagem ele pode evoluir, né, de classe e aprender novas habilidades. E até mesmo conquistar alguns itens lendários espalhados por nós nesse mapa. E aí, esse sistema de combate, basicamente, ele vai ver a estratégia, né? Um uso inteligente das suas habilidades, você vai ter algumas, né? Vai ter até muitas. E o domínio do tempo de reação, assim, importante, mas também nem tanto, é o mood. Mas a gente quer tentar trazer um pouco desse elemento mais tempo real, para não ficar aquele negócio meio parado, né? E aí, além disso, os NPCs, monstros e até os jogadores povoam o mundo, né? Proporcionando uma experiência dinâmica e desafiadora. A gente vai tentar implementar isso aí, mas não é uma garantia, né? De outras pessoas poderem jogar também, porque é um desafio, né? Muito grande. Mas a princípio, o jogador vai, pelo menos se você for jogar sozinho, você vai ser um jogador, né? Então você vai poder ter vários personagens, por exemplo, né? E viver a história ali desses vários personagens. Então a gente vai ter itens, armas, magias, status e regiões que foram inspirados diretamente nas mecânicas do jogo original, né? Mas reimaginados para o mood, e a gente vai priorizar a narrativa, a imersão, conforme dito antes, né? Porque o mood tem algumas limitações, mas ele também tem seus pontos fortes. E aí a exploração, ela vai ser guiada por descrições, né? Então ricas, justamente para a gente ter essa imersão. E aí como jogar, né? A gente tem um passo a passo aqui no nosso repositório. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o nosso TER, né? Começando pelo jogador, aqui foi o que foi conversado antes. Então, o jogador ele vai ter uma senha, um e-mail, um usuário e o ID de jogador, né, sendo sua PK. Basicamente, nem que você jogue sozinho, né, se a gente não conseguir implementar, mas basicamente um jogador ele vai ter N personagens e um personagem só vai ter um jogador, né, nessa relação de jogador cria personagem. Partindo do personagem, ele pertence, né, a uma classe, apenas uma. É, e aí esse personagem, basicamente, pertencendo a essa classe, ele permite aprender algumas habilidades, né? E aí esse vai ser o relacionamento, né? A gente vai verificar a habilidade que ele. Desculpa, a gente vai verificar a classe que ele está inserido. E nessa tabela de habilidade a gente vai verificar se essa classe que ele pertence, né? Possui, quer dizer, é a X habilidade. E aí essa classe então tem essa relação de possuir X habilidades e a habilidade depende de outras habilidades, pode ou não depender, né? Então ela vai ter um pré-requisito ali. E aí essa habilidade tem o ID da habilidade, né? O nome dela, a descrição, o custo de mando e o nível requerido para utilizar, né? E a classe a princípio só tem a descrição, o nome da classe. O importante é esse jogo aqui, né? Beleza. O personagem ele vai possuir um inventário, né? A relação é 1 para 1. E o inventário vai ter os slots usados, a capacidade de slots e os itens, né? Ele armazena a instância de itens aqui embaixo, como a gente pode observar. O personagem ele vai interagir com o NPC, né? Non-Player Character. E esses NPCs, eles a princípio são uma total exclusiva, é uma generalização total exclusiva, mas todos eles possuem em comum diálogo, descrição, nome e o ID do NPC, né? Para a gente poder fazer a relação.
Então nós vamos ter o NPC de Quest, que ele vai ter algumas umas features aqui, né? Diálogo falha, diálogo sucesso, por exemplo. E ele vai ser relacionado à missão que ele consegue designar, né? E aí ele vai designar uma missão específica, ele pode designar N missões, por exemplo, mas a missão só pode ser designada por um NPC no nosso mood, né? E uma missão pode depender de outra missão, né? Apenas de uma, inclusive. E aí a gente tem o XP de classe, XP de base, requisito de nível para você pegar aquela missão, o ID da missão, o dinheiro que ela vai dar, por exemplo, e também o item. A gente tem aqui que a missão vai garantir, né, o relacionamento garante um item. Nós optamos por usar a tabela de item, não instância, né, por uma questão assim de performance que nós conseguimos avaliar, porque se uma missão dá 15 poções, por exemplo, é, a gente vai ter que ter ali 15 poções, não listar, por exemplo, que a gente dá 15 vezes esse item listado aqui, que seria só um registro. Então a gente vai ter esse garante item, né? E aqui a gente também tem que o personagem ele recebe, né, essa missão aqui, e aí a gente entra nesse relacionamento de personagem recebe missão, beleza? Então as missões vão estar atribuídas a uns personagens e vão estar atribuídas também a um NPC que pode dá-las para alguém. E aí a gente tem a outra herança generalização do NPC, que seria o NPC vendedor. Esse NPC ele vai possuir uma instância de NPC vendedor, porque ele é um cara mais comum, né? Os NPCs de quest são idealmente únicos. E aí ele vai ter a chave primária, a chave secundária, e ele também vai ser ligado a um estoque, a gente liga aqui no NPC vendedor, né, dessa relação. Então ele possui um estoque, esse estoque possui um ID, e aí a gente vai ter uma relação que tem os custos dos itens e a tabela de itens que ele pode vender. Todos eles podem vender infinitos itens da mesma quantidade, a princípio. E aí a gente vai ter os NPCs combatentes, né, que nada mais são basicamente os monstros, né? Também os monstros são enquadrados nessa categoria. Sendo os monstros qualquer tipo, né? Todos eles vão ter uma descrição, um diálogo, um nome. E aí a gente vai ter essas features, né, que a gente vai tentar implementar, esses atributos, desculpa, que a gente vai tentar implementar algumas features de dano, por exemplo, de armas, que não dano por tamanho do monstro, a raça, como no jogo original. E a gente tem a descrição, ataque, defesa, defesa mágica, nível, precisão e esquiva, bem parecidos com os atributos do personagem, tá? O monstro e o personagem têm atributos bem parecidos, porém ele tem os atributos base, né? Força, destreza, agilidade, por exemplo, que é isso, que influenciam esses valores, enquanto o NPC combatente é fixo, né? E esse NPC combatente, basicamente, ele vai garantir um drop aqui, beleza? E temos as salas agora. Basicamente, a sala ela vai ter relações com o NPC, que isso aqui se estende para todos os outros, né, para as instâncias, com um personagem que também reside em uma sala, né, e um item que também reside, a instância do item que também reside numa sala. E aqui a gente encontrou essa maneira de ligar as salas, né? O jogo ele funciona basicamente como um grid, né? Células, né, ligadas a outra acima, baixo, esquerda e direita por portais. E basicamente é isso sobre essa parte do DER. Eu vou passar a palavra para o Richard agora. Olá, boa noite. Meu nome é Calma Richard. Vou dar continuidade aqui nessa parte final do DER e eu vou falar um pouco mais sobre os itens, né? A gente optou por uma total exclusiva, justamente em todas, né, as partes que envolvem itens e subitens, justamente porque são entidades que se comunicam e que necessariamente precisam estar relacionadas de uma certa forma única, né? Podem ser vários itens, mas eles têm que estar se relacionando de uma forma única. Como você pode ver aqui, eu posso ter item, só que esse item ele pode ser do tipo armadura, pode ser do tipo arma e pode ser do tipo consumível. Cons Continuando aqui com essa parte de consumível, esse item consumível ele vai ter um tipo, justamente para quando a gente for tratar esse dado de consumível, a gente sabe se ele é uma comida, uma porção ou um pergaminho. Por quê? Eles têm atributos diferentes. Na parte de comida, a gente tem um bônus que é atribuído ao personagem por meio de uma duração e especificamente o bônus, né? Um é o tempo e o outro é o bônus. A poção, ela pode ser uma poção de recuperar mana ou uma poção de recuperar vida. E o pergaminho, ele também vai ter uma duração de buff ou um tipo de buff diferente, né? Pergaminhos darão
buffs diferentes. Aqui na parte de armadura, a gente tem os tipos de armadura, porque a armadura ela vai ser dividida em vários pedaços, né? Esses pedaços, no caso, tipo de armadura, ele vai se dividir em peitoral, capacete, bota, escudo, capa e acessório, né? Podem ser uma armadura de defesa ou de defesa mágica. Então, esses atributos aí vão estar ligados com uma dessas partes da armadura ou até mesmo com ela inteira, né? No peitoral, a gente tem bônus de vida, né? Bônus de defesa e a resistência de status. A gente optou por dividir esses atributos de status ou esses bônus pelas várias partes da armadura, até porque para ser um pouco fiel ao jogo, né? Já que lá eles tratam mais ou menos desse mesmo modo. No capacete a gente tem um bônus de mana, na bota a gente vai ter um bônus de defesa, de crítico e uma resistência de status, assim como no peitoral. No escudo a gente também vai ter uma resistência de status. Na capa um bônus de vida e uma resistência de status também. E nos acessórios a gente vai ter mais a questão de bônus, né? Vamos tratar mais com os bônus, por não se tratar de uma parte tão essencial da armadura, né? Então vai ter um bônus de vida, nem que seja baixo, um bônus de esquiva, né? E um bônus de mana. Aqui, a gente tem essa parte de drop, que não necessariamente ela tá 100% envolvida com essas diferenças de tipo de itens, né? Ainda chega a ser um item, pode, né, ser uma armadura, um consumível, uma arma, mas vão ser itens mais seletos, vão ser itens que, como você pode ver, eles vão dropar de um NPC combatente, que é justamente para dar uma certa raridade nesse item e por ser um item que não é ou craftável ou comprável, né? Então é um item que tem uma taxa de drop e essa taxa de drop vai definir não necessariamente vai definir a raridade, porque a gente não pensou nesse quesito de raridade, mas vai definir que é um item que não pode ser comprado nesse caso, né? E isso a gente pode dar uma olhada depois no dicionário. Aqui, nessa última parte de itens, a gente tem as armas, né? As armas a gente optou por ter tipos de armas, um velocidade de ataque, alcance, um dano base, um status de dano, porque a gente pode ter armas diferentes e com status diferentes, né? E ainda mais porque a gente está tratando com classes que se parecem, mas em alguns pontos são bem distintas. A gente vai ter armas de curto alcance, também com exclusividade total. Todas, como você pode ver, todas têm essa exclusividade total. Ela tem que ser necessariamente uma dessas atribuições que a gente está fazendo para a arma. Então, uma arma ou ela vai ser de curto alcance, e aí a gente entra nessa categoria de arma, que é justamente ou é uma adaga, ou é uma lança. Na verdade, uma lança ela pode meio que ser os dois, né? Ou é uma adaga, ou é uma espada, ou um sabre, ou enfim, uma arma de curto alcance. A gente vai ter arma de longo alcance, que a gente pensou mais no quesito de ser um arco e flecha, uma besta, ou até mesmo um mosquete ou algo do tipo, se depender da classe que tenha, né, uma arma dessa forma. Aqui na magia a gente já pensou mais na classe de magos, né, ou outras classes que usam magia como formas de ataque, né. Então vai ter um tipo de magia e um efeito que essa magia vai causar, né. E acredito que seja mais ou menos isso. Oi, eu sou a Amanda e eu vou falar um pouco sobre o MER, que é o modelo entidade de relacionamento. Basicamente, ele é uma técnica que a gente usa para representar de forma conceitual as entidades de um sistema e as relações entre elas. Aqui embaixo a gente tem o MER que a gente fez para o jogo inspirado no Ragnarok. A gente tem as entidades, por exemplo, jogador, personagem e a entidade de item, que a partir dela, de uma generalização, surgiu a entidade de armadura, drop, arma, consumível. E dessas entidades surgiram outras generalizações, como peitoral, capacete, item de produção, entre outros. Aqui a gente tem a entidade NPC e as instâncias, né, que são as entidades fracas. Aqui a gente tem os atributos de cada entidade, por exemplo, jogador, personagem, classe, habilidade.
No caso de algumas entidades, a gente tem a chave primária e a chave estrangeira. Por exemplo, aqui, de personagem, a chave primária e de sala, a chave estrangeira. Aqui a gente tem os atributos de relacionamentos, no caso, possui, do estoque possui item. Aqui a gente tem também uma chave primária composta, que é a ID estoque e ID item, e o atributo do relacionamento. Olá, eu sou o Felipe, tudo bem? Vou falar agora também dos relacionamentos que nós pensamos para desenvolver nosso MER. E a partir deles fomos fazendo algumas reuniões para decidir se a gente ia ser mais fiel ao jogo ou não. E acabamos criando algumas partes nossas também. Nos relacionamentos a gente descreveu iniciando pelo título, onde seria a entidade onde começa o relacionamento, o verbo do relacionamento e depois a entidade do final do relacionamento. Então, como exemplo, o jogador cria personagem. Depois disso, descrevemos o relacionamento como um jogador cria um ou mais personagens, a cardinalidade, mas um personagem é criado apenas por um jogador, a cardinalidade voltando. A cardinalidade geral a gente definiu como um por N, um para N. E assim seguimos com esse mesmo padrão para todos os outros relacionamentos. Como vocês podem ver, criamos relacionamento praticamente com todas as entidades, tanto com entidades fortes e entidades fracas, e como foi dito mais cedo pela Amanda, criamos também um relacionamento do possui com o estoque, onde é um relacionamento que vai possuir atributos, ele está mais para baixo. Pode ir mais para mim? Aí, estoque possui item. Não deixa de ser um relacionamento normal, só com atributo a mais. Continuando, agora eu vou falar um pouco sobre o MREL, o modelo relacional no caso. O modelo relacional ele é uma construção que ele representa melhor as tabelas, né, de uma maneira mais sólida. Ele vem baseado no nosso diagrama de entidade de relacionamento e modelo de entidade de relacionamento, né, o ME e o DE. A gente seguiu o seguinte modelo. Em cinza a gente tem o nome da tabela, que no caso é personagem. Personagem tem a chave primária ID personagem e ele tem as chaves de estrangeiras. No caso aqui a gente tem jogador. Jogador tem o ID jogador, e-mail, usuário e senha de atributo. E personagem, ela tem um relacionamento de 1 para N. Então o que quer dizer? Que um jogador pode ter N personagens. Então no caso a gente traz a chave estrangeira para personagem. Aí no caso está sendo representado por FK e ID jogador, que vem do jogador. Aqui a gente também tem outras tabelas, né, como classe, habilidades. Nesse caso a gente tem um caso interessante aqui que já é representado de forma clara, que é a classe. Uma classe possui N habilidades e uma habilidade possui N classes. Por isso a gente tem a criação de uma tabela auxiliar para o relacionamento N para M. E já fica possível ver isso no modelo relacional. Aqui para baixo a gente também tem a generalização, um exemplo dela. A gente tem um item. Esse item pode ser separado em arma, pode ser separado em armadura, comida, poção e consumível. No caso não poção, no caso é consumível. Essa arma também tem outra generalização, que no caso ela é de curto alcance, longo alcance e mágica. Dessa forma aqui a gente já pode ver como a gente representa de forma clara a generalização. No caso aqui é um total exclusiva, então uma arma só pode ser curto alcance, longo alcance ou mágica. Nesse caso, o item tem uma chave primária ID item, a arma tem a chave primária ID arma, só que ela era da tabela anterior, no caso que ela está sendo da tabela comum, né, generalista. No caso ela é da chave de busca, ou chave estrangeira, ID item. E aqui embaixo a gente tem o curto alcance, que ela tem a chave primária ID curto alcance e tem a chave estrangeira ID arma, que é aqui de cima. Então aqui a gente consegue ver outros exemplos também, por exemplo, a armadura. Ela tem as generalizações, então ela pode ser também peitoral, capacete, bota, escudo, capa. Consumíveis pode ser poção,
pode ser percaminho. E aqui a gente consegue ter a visão bem clara do que como que é feito as especializações aqui, a maioria são totais exclusivas. E a gente também tem a ideia de relacionamentos, como o N para N, que a gente também tem o N para 1, dentre outras que já fica bem claro no modelo relacional. O dicionário de dados foi desenvolvido com base no modelo relacional, né? O MREL. Ele representa as estruturas do banco de dados a partir de tabelas, né? E suas relações, né? No, no nosso dicionário, cada tabela é descrita com seus respectivos atributos, né? Destacando quais são as chaves primárias, as chaves estrangeiras e os tipos de dados que eles armazenam, né? O objetivo é padronizar o entendimento de informações, né, e facilitar o desenvolvimento pela equipe, né? É, o, o dicionário de dados se torna uma fonte de informações sobre os dados presentes no banco, né? Usando ele, a gente consegue visualizar o, a organização, né, que foi feita. Ele é fundamental para dar a consistência, né, para o projeto, e a equipe vai usar ele para se manter atualizada sobre a, o, o andamento do projeto todo. A gente vai seguir ele, né, e fazer as mudanças na hora que for preciso.